Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer o resumão da data FIFA. O que aconteceu é nesses últimos 15 dias que o Brasil jogou contra a França e contra a Croácia. Foi a última convocação antes da convocação final para a Copa do Mundo. A gente ainda até tem amistosos antes da Copa. Se eu não me engano, a gente joga contra o Egito já nos Estados Unidos, em preparação já, assim, tipo, na última semana ali, antes da Copa do Mundo. Bom, dito isso então, só um ponto, né? Deu pra reparar que tem uma coisa diferente aqui, né, no fundo, que é a falta do meu colchão, né? Eu tô fazendo aqui algumas mudanças, mas pro próximo vídeo provavelmente já vai estar tudo como sempre foi, é só porque realmente tô fazendo aqui umas modificações no meu quarto. Então não estranhe, de fato tinha um colchão aqui atrás e que não está aqui no momento. Dito isso, vamos à análise do Brasil. E aí, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode falar, né? O Brasil, bom, para quem não sabe, né, mas já tá na thumbnail, então quem não sabia já viu, porque clicou nesse vídeo, o Brasil ganhou um jogo e perdeu outro. Perdeu para a França de 2-1 e ganhou da Croácia de 3-1. E de maneira geral, vou dar primeiro um panorama geral, né? Eu acho que o Brasil foi ok. O Brasil não foi muito mal, o Brasil não foi muito bem. Tiveram alguns momentos bons, alguns momentos ruins, mas de maneira geral, sendo sincero mesmo, o Brasil ele foi ok, competitivo, né? Até mesmo o jogo que perdeu contra a França, o Brasil foi competitivo durante praticamente o jogo todo, né? E isso é para mim um bom sinal. Uma seleção que tem muito pouco preparo de tempo, né? É uma seleção que tem aí o Ancelotti, é o quê? 8, 9 partidas? É muito pouco tempo. A maior parte das outras seleções, pelo menos as que são de fato competitivas, tem aí um ciclo muito mais longo. A própria França, por exemplo, né? O Didier Deschamps já tá aí há uns 8 anos, né? Então, tipo assim, vai para a terceira Copa do Mundo como treinador. Então é uma diferença muito grande de estilo de jogo, de mentalidade, de mecanismos em campo que o Brasil simplesmente ainda não tem. O Ancelotti não teve o menor tempo de conseguir pôr em prática o que ele acredita. Ele tá tentando fazer isso de forma muito corrida e ainda mais sem saber exatamente quem vai participar da seleção, quem que é o 11 principal dele. Isso também nunca foi definido. Né? O ciclo do Brasil é um ciclo muito conturbado, com Fernando Diniz, com Dorival, com o Ramon, se eu não me engano, que era aquele técnico do Sub-20 lá atrás, enfim. Foi muito caótico. A seleção não conseguiu estabelecer uma base. E isso, obviamente, dificulta muito o trabalho do Ancelotti hoje. Ainda mais quando você vai jogar contra seleções de alto calibre, como é, por exemplo, a França. A Croácia já nem é tanto de alto calibre assim, tá? A Croácia é um bom time, é um time competitivo, mas com todo respeito, a Croácia hoje em dia é tão competitiva quanto a Suíça, quanto o Marrocos. Tipo assim, é competitivo, mas de verdade, só vai chegar em fase final de Copa do Mundo nessa Copa. Se, pô, der muita sorte no sorteio, se for muito copeira, o que até é. Mas, tipo assim, não é um timaço, não é nem um time decente, vai. Muitos nomes aí já saíram. O Modric já tá muito velho e errou bastante, por sinal. É uma seleção que vai ter dificuldade de repor. Então, era um confronto bom, mas era, assim, na minha opinião, era obrigatório o Brasil ganhar da Croácia. Contra a França, é outros 500, é outros 500. Então, assim, essa é a minha análise geral. O Brasil foi ok. Dito isso, os jogos em si, né? Eu acho que o jogo contra a França tiveram cenários específicos. Primeiro porque a França é muito forte e, na minha opinião, é a grande favorita a ganhar a Copa do Mundo daqui a um mês, né? 2 meses, né? Que demora para começar a Copa. Porque é a melhor seleção. É um trabalho muito longo, tem uma quantidade de jogador bom, esse time da França, que é realmente assim, é perturbador, né? Quando você vê o time que entrou em campo, o Manhã, um bom goleiro, mas até aí tudo bem. Mas, pô, você tem o Pamecano, que é bom zagueiro, foi expulso, é verdade, mas ele é bom zagueiro. Pô, até os jogadores ruins são bons, né? Pô, Malo Gusto, Konaté, Theo Hernandes, são bons jogadores. E aí você tem Tchouaméni, Kanté, que nem tá tão bem na carreira, né? Foi pro futebol árabe, mas ainda assim é o Kanté. Rabiot, que também não vive a melhor fase da carreira dele, mas ainda assim é o Rabiot. Pô, e aí você tem caras completamente diferentes, né? O quarteto de ataque da França que entrou em campo foi Olysée, que pra mim é um dos melhores do mundo, se não o melhor hoje. O Dembélé, que é o atual melhor do mundo, o Mbappé, que, né, você não precisa falar nada sobre o Mbappé, e o Ekitike. E ainda podia ser o Doué, que talvez seja até melhor do que o Ekitike, né? Então, tipo assim, cara, é impressionante o poder da França. Quando monta os 11, cara, é surreal. É de longe a França mais poderosa dos últimos tempos, até mesmo do ano que foi campeã. E eu acho que, assim, pô, vem muito forte. Eu não consigo ver outra seleção fazendo frente, a não ser algumas muito específicas, né? Como a Espanha, por exemplo, talvez consiga. O Brasil, num bom dia, talvez também. Mas ainda parece que existe um gap da França para as outras. Então era de fato um jogo muito complicado para o Brasil, né?
E, assim, com o cenário de estar com um a mais durante o segundo tempo, algo podia ter mudado. Eu acho que num cenário de 11 contra 11, o Brasil perderia e não teria chance. Como, obviamente, ficou com um jogador a mais, porque o Upamecano foi expulso, né? E jogou ali um tempo inteiro com um a mais, dava para se esperar mais do Brasil. Só que foi punido e até conseguiu fazer um gol e valeu, sabe? O que na verdade mostra a diferença, a distância entre as seleções. Mesmo com um a mais, o Brasil não conseguiu de fato ferir a França a ponto de quase ganhar o jogo, sabe? Ou de vencer, né? Mas o 2 a 1 não quer dizer que o Brasil quase ganhou. 2 a 1 foi meio ali um gol achado. Poderia ter sido até mais, 3 a 0, 4 a 0. Então, é foda, porque é uma mensagem muito ruim, né? Mas é uma mensagem realista. O Brasil não é a primeira prateleira para essa Copa do Mundo e não tá pronto. Pode ganhar? Pode. Podia ter ganhado da França? Podia, se tivesse dado um pouco mais de sorte, se a França tivesse dado um pouco mais de azar. Características do futebol. Mas por futebol jogado mesmo, ainda tá um pouquinho distante. Dito isso, quem foi bem, quem foi mal, né? Porque isso pensando no Brasil, dane-se a França e dane-se a Croácia. Porque o Brasil teve muitas mudanças também. Não era o 11 ideal do Brasil que jogou contra a França e nem contra a Croácia. Então, obviamente, a análise dos jogos também fica um pouco comprometida, porque se não é o Brasil que vai jogar a Copa do Mundo. Isso quer dizer que pode ser melhor ou pode ser pior. Aí vai de cada um. Na teoria, é para ser melhor na Copa, né? Porque serão jogadores mais qualificados. Mas ainda assim. Mas dá para tirar também quem que foi bem e quem foi mal, né, nessas duas partidas. Eu já vou até fazer isso, mas primeiro o jogo contra a França, depois eu analiso a Croácia e falo a mesma questão dos jogadores contra a Croácia. Contra a França, eu acho que a gente teve aí alguns pontos. O Ederson foi muito mal, o goleiro reserva do Brasil, porque o titular é o Alisson, que não pôde jogar, porque é lesão, né? O Ederson foi muito, muito mal. E só não vai perder a vaga na Copa porque não tem goleiro. A verdade é essa, não tem goleiro para levar. Não tem ninguém melhor. E ele foi mal. Foi muito mal com os pés. E isso é algo importante na Copa do Mundo e pode fazer a diferença. É um pouco preocupante. Na linha de defesa, né, a gente teve vários jogadores que participaram nesses dois jogos. Então, no jogo contra a França começou Wesley, e aí Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos. O Wesley, pra mim, ele foi bem, foi ok. Ele é o titular da lateral direita? Não é. E é foda porque é um militão improvisado na teoria, mas tem que ver a capacidade física do militão. Só que o Wesley ele se provou que dá pra ser um bom reserva. Ele é confiável como reserva e até dá pra ser titular em jogos contra seleções que não a França, né? Talvez contra seleções menos qualificadas, o Wesley consiga ser perfeitamente o lateral direito da seleção. Então, pra mim, passou também. O Ibanez fez um jogo ok, ele foi como zagueiro, mas acabou jogando de lateral direito. Eu acho que é uma outra opção, ele se provou como uma opção possível, então também, ok, válido, mas também não é nada demais. Na zaga, o Bremer foi bem, eu acho que o Bremer foi bem e, pra mim, garantiu a vaga dele na convocação final pra Copa. Obviamente, a zaga titular é Marquinhos e Gabriel Magalhães, só que o Bremer vai ser uma das opções de banco. Isso pra mim é certo, foi bem no jogo. Fez o gol, né, mas não por isso, porque jogou bem mesmo. E o Léo Pereira, eu acho que fez um bom jogo também. Né? Dá pra se criticar ele por causa da saída de jogo, que acabou resultando no erro do Andrei Santos, e aí no erro do Casemiro. E aí, enfim, o Mbappé joga nas costas dele e faz o gol. Mas, pô, é muito difícil é o Mbappé, né, cara? Eu acho que ali qualquer outro atleta seria superado da mesma forma. Então eu não culpo o Léo Pereira, como algumas pessoas culparam. Acho isso uma forçação de barra. E eu acho que ele foi bem também. É o próximo zagueiro reserva, né? Quem que é esse quarto zagueiro reserva? Tá muito incerto. Os nomes são muito incertos. Talvez o Léo Pereira tenha feito uma boa impressão, porque ele também jogou o jogo contra a Croácia. E também foi bem. Nada demais, mas foi bem. Então é possível que o Léo Pereira tenha garantido uma vaga na Copa também. Mas esse não é tão garantido assim. E também não faz tanta diferença, a verdade é essa. Agora, o Douglas Santos, cara, eu não gostei. Eu acho o Douglas Santos um lateral esquerdo muito, muito fraco pra jogar na seleção brasileira, sabe? É um nível abaixo. Eu já imagino que o Douglas Santos, em vários clubes do Brasil, já seria extremamente criticado pelas torcidas por ser extremamente arroz com feijão e não fazer nada demais, né? Então, assim, é meio preocupante, porque o lateral esquerdo é o Alexandro, que já é um cara de mais idade e que lesionou e por isso não pôde jogar. Então a gente precisa de um lateral esquerdo confiável, porque não necessariamente o Alexandre vai jogar. E no jogo contra a Croácia entrou o Kaique Bruno, mas eu não acho que ele também está pronto. É um outro ponto de problema a lateral esquerda. Não sei exatamente o que o Ancelotti vai fazer na convocação final, mas para mim o Douglas Santos foi mal e não pode estar na Copa. Já pensando na linha ali de volantes, né, linha de meio de campo,
O Ancelotti preferiu entrar com só 2 homens de meio de campo, que é o que ele fez, né, nas 2 partidas, e jogar com 4 atacantes. Ele entrou num 4-2-4, que parece que é o jeito que ele tá pensando mais em executar aí a estratégia do time do Brasil na Copa do Mundo. Para fazer isso, ele entrou com 2 volantes, obviamente. E aí foi o Casemiro e o Andrei Santos. O Casemiro vai ser titular na Copa do Mundo, independentemente do que ele fizer. Eu até acho que ele não jogou bem, tá? Eu não acho que o Casemiro tenha jogado bem, mas fazer o quê? Ele vai estar na Copa do Mundo. Entrou no lugar dele o Gabriel Sara, que é uma opção, mas também acho complicado. Ele não fez um jogo ruim, mas jogou pouco, difícil de avaliar e também acho que é um nome muito distante da seleção. A outra volância foi do Andrei. E ele é um cara que não vai ser titular, porque o titular da posição vai ser o Bruno Guimarães. Isso é certo. Ele não jogou porque estava lesionado. Então o Andrei Santos ele jogou como aquela opção para ser reserva. E esse é um lugar muito disputado na seleção, né? Porque o Danilo, do Botafogo, que também é volante, entrou no lugar dele, e aí no segundo jogo foi titular e o Andrei entrou no lugar dele, ele jogou melhor do que o Andrei. Ele é um jogador mais capaz, tem mais do que tirar, né? Então pode ser que ele tenha roubado essa vaga. Muito difícil de dizer, muito difícil de dizer. Mas se o Andrei for para a Copa, também não tem problema nenhum. Assim como o Danilo. O Danilo também acho um bom jogador e pode estar lá. E aí o ataque é o grande ponto, né? Porque o ataque do Brasil foi muito mal no jogo contra a França, mas é um negócio muito trágico, cara. Rafinha jogou muito mal, muito mal. É uma sombra do que ele é no Barcelona. E a mesma coisa o Vinícius Júnior. Jogou mal demais, errava tudo que fazia. Uma sombra do que é no Real Madrid. O Rafinha até lesionou no intervalo e saiu. Né? Mas assim, pro Brasil conseguir chegar longe, a verdade é essa. Vai precisar que o Rafinha e o Vinícius Júnior joguem futebol. Senão, meu amigo, senão não vai dar. Senão não vai dar. Então é necessário que exista alguma mudança mental neles, cara, porque eles precisam performar melhor. Tudo o que eles fizeram errado. E aí você compara com a França. O Mbappé lá no primeiro tempo teve uma bola, cara. Uma bola caiu no pé dele, ele ganha e dá uma cavadinha e faz o gol. Se fosse o Rafinha ou o Vinícius, no estado atual da seleção brasileira, não ia conseguir fazer o gol. E aí o segundo gol da França é igualzinho. É um contra-ataque, o Ekitike sai na cara do gol, cava de novo, é gol da França. A eficiência é imensa. Para vencer jogos desse tamanho, você precisa de eficiência. E os atacantes do Brasil não têm eficiência. Porque tirando os dois, são os grandes astros que deveriam resolver, você tem, pô, o Gabriel Martinelli que começou jogando, que pra mim, eu sei lá, cara, eu não entendo por que o Ancelotti gosta tanto do Martinelli. Eu acho ele, pra seleção brasileira, fraco. Eu acho ele protocolar. E isso não pode ser assim na seleção. Você não pode ter um jogador protocolar no ataque da seleção brasileira. E aí, no lugar dele entrou o João Pedro, que jogou mal demais, demais, devagar, parecia com sono. Não sei qual é o problema do João Pedro. Também fez nada, zero, assim, trágica atuação. Né? E os outros que entraram, o Igor Thiago entrou faltando 10 minutos para acabar, também não dá para avaliar nesse jogo. E o Luiz Henrique foi o grande cara do ataque. O Luiz Henrique entrou no segundo tempo e mudou o time. Mudou completamente o time. Ele entrou no lugar do Rafinha e fez tudo que o Rafinha não fez. Foi para cima, driblou, finalizou de fora da área com muito perigo, mudou a cara do jogo, deu ânimo para a seleção. Para mim, o Luiz Henrique está na Copa do Mundo. Ele está na Copa do Mundo porque toda vez que ele entra em campo, ele muda o jogo. Então ele precisa ir. Hoje é um cara que precisa estar lá. Ele parece que não sente o peso da camisa do Brasil como outros jogadores sentem. Então, assim, de maneira geral, você tira muitos pontos negativos. Mas de ponto positivo, eu acho que tem o Bremer, principalmente, o Luiz Henrique, e você pode até avaliar que o Danilo, o Ibanha são ali pontos ok da derrota para a França. Já o jogo contra a Croácia é um jogo muito diferente, porque aí o Brasil veio com uma proposta de dominar assim mais o jogo, de ter um pouco mais de controle do que teve contra a França. É um jogo bem à vera, quando você vai ver estatística é meio a meio, de média de passe certo, passe errado, finalização, tudo é meio a meio, né? Só que o Brasil ele tinha muito mais perigo do que a Croácia em vários momentos, né? Acabou 3-1 e também é verdade que esse placar é um pouquinho falso, porque o Brasil fez gol aos 42 de pênalti e aí depois fez um gol aos 46 num contra-ataque. Então podia muito bem ter acabado 1-1, que era um resultado razoável, pensando ali no fim do jogo. E as participações dos jogadores do Brasil tiveram também alguns pontos interessantes aqui. E nesse eu acho que dá para tirar mais coisa positiva. Primeiro, uma negativa, o Bento no gol. O Bento é outro cara que não tem condição de ser goleiro da seleção brasileira, na minha opinião, tá? Ele sai do gol, no gol da Croácia, uma bola cruzada, que ele não precisava ter saído do gol. Era só ter ficado parado, e ele provavelmente ia defender, né? Ele ia conseguir defender a finalização. Só que ele sai do gol todo errado, e deixa o gol vazio pra Croácia fazer o gol. É um negócio impressionante o que acontece, impressionante. O Ibanez fez um jogo bom, né, como um lateral direito,
Se provou um cara que pode ser também um lateral direito. Grande coisa? Não. Tipo Wesley. É um cara que compõe. Às vezes é isso que a gente precisa também pra lateral, né? Sendo bem sincero. E aí, na zaga, o Marquinhos jogou e o Léo Pereira jogou de novo. Então, é aquele sinal que eu já falei do Léo Pereira talvez ter agradado, né? E o Marquinhos, que fez um jogo honesto também. O Marquinhos é o titular, fez um jogo que se espera dele. Não tem muito a acrescentar. Né? Aí o Danilo entra, né, para compor ali na lateral direita, que ele jogou meio como zagueiro barra lateral direito, e ele no Flamengo joga como zagueiro tem tempo já. Fez um papel também ok, assim, não tem muito o que comentar. Tá no lance do gol, né, que ele tenta chegar junto do jogador croata, mas isso aí é lance de jogo, não é erro, faz parte, então também ok. E o Douglas Santos, de novo, foi o titular, para mim fraco, entrou o Kaique Bruno e também assim, é complicado. A gente não tem lateral esquerdo sem ser o Alexandre. Então ele precisa estar muito bem de saúde, senão ferrou. E aí, pelo lado mais pra frente, a gente teve o Casemiro de novo, fez um jogo de novo ok, entrou o Fabinho no lugar dele, que é quem vai pra Copa para ser o reserva do Casemiro. Então essa é uma mudança que vai acontecer na Copa do Mundo. O Danilo foi o titular e jogou bem. O Danilo, né, Santos, do Botafogo, Danilo Santos, que é como ele tá sendo chamado, ele jogou muito bem, fez o gol e participou muito do jogo. Então eu gostei muito dele, é um sinal muito positivo para a seleção que tenha esse jogador extra, né, jogando muita bola. Não se esperava que o Danilo fosse jogar tanta bola e pudesse ser um diferencial na Copa do Mundo. Pelo menos eu não esperava tão rápido. E pelo visto ele vai ser. Isso é muito bom. A gente tá precisando desse tipo de coisa. Então para mim ele tem que ir pra Copa. O André entrou no lugar dele e compôs do jeito que ele faz, né, melhor. Já o ataque jogou o Matheus Cunha, que é o meia titular, muito provavelmente, desse time. Fez um jogo também, pô, razoável. O Luiz Henrique fez um jogo ok, né? Começou como titular. O João Pedro fez um jogo fraco, na minha opinião. E o Vinícius Júnior fez um jogo melhor. Ainda não é próximo do que se espera dele, mas ele fez uma jogadaça no primeiro gol do Brasil, uma jogadaça que ele humilhou o zagueiro e deu o gol pro Danilo, que finalizou muito bem. Mas é o começo do que se espera do Vinícius Júnior. A gente viu um Vinícius melhor. Ele ainda tem que melhorar mais, mas foi um bom caminho. E quem entrou, né, no ataque, eu acho que é o grande ponto, cara. O Martinelli fez o gol, mas beleza, também não teve muita participação. E a gente tem que falar dos outros três que entraram. O Ryan um pouco menos, porque ele participou um pouco menos do jogo, mas eu gostei. Eu acho que talvez para essa Copa não, né? Porque tá muito destacado esse ataque do Brasil, tem muito jogador. Só que o Ryan é um cara que a gente tem que ficar muito de olho pro próximo ciclo. Ele pode vir a ser um jogador muito diferente para a próxima Copa do Mundo. Para essa acho difícil. Agora, o Endrick e o Igor Thiago, cara, me surpreenderam. Né? Um Endrick surpreende menos, porque você já espera muita coisa dele, mas enfim, né? Ele entrou e com o tempo que ele tinha, ele muda também a cara do jogo. Ele tem um pouco a característica do Luiz Henrique entrando no segundo tempo. Não característica de jogo, mas característica anímica. Muda um pouco o clima do jogo, ele busca o jogo, ele quer jogar, ele vai pra confronto, ele vai pra porrada. E isso é diferente porque muda o aspecto anímico de todos os outros jogadores do time dele. Todo mundo empolga. E ele acabou cavando o pênalti, que pra mim não foi pênalti, tá? Mas enfim, ele cava o pênalti. E aí o Igor Thiago é quem bate e faz o gol. Bem batido, o Igor Thiago. E tem que ser dito que nessa jogada, quem ganha a bola lá atrás e dá o primeiro passe vertical é o próprio Igor Thiago, que é um cara que, pô, foi vaiado na hora de bater o pênalti, e eu não consigo entender o porquê cacetes os torcedores da seleção brasileira lá nos Estados Unidos vaiaram o Igor Thiago. Ah, porque é o Endrick que tem que bater. Pô, vai se fuder, cara. Vai se fuder. Quem parar pra bater o pênalti, você não pode vaiar o cara. Isso é antiprodutivo, isso é burro, isso é um negócio imbecil, cara. Quando eu vi, eu falei, pô, não é possível. Pô, a torcida da seleção brasileira acabou, pô. Só tem imbecil. Porra, a torcida só tem imbecil. A verdade é essa. Pô, como é que é possível tu vaiar o cara do teu time, cara? Ele tá lá com a seleção, pronto pra bater um pênalti, fazer o gol. Se ele perdeu o pênalti e aí, porra, fizer cocô em campo, porra, aí você xinga ele. Mas não na hora de bater, é muita burrice. Mas enfim, isso aqui é só um preâmbulo. Mas, cara, assim, o Igor Thiago foi bem. Eu gostei dele. Como um centroavante também mais impactante, mais cabeceador, físico. E a gente não tem esse nome, né? Porque o Pedro, voltando de lesão, não tá ideal, enfim, e o Richarlison tá jogando muito mal. Então, o Igor Thiago pode sim ser convocado para a Copa, para ser esse camisa 9. E o Endrick não seria um camisa 9, ele seria esse atacante meio segundo homem. Que eu também acho interessante, porque o Endrick ele é muito forte, corpanzudo assim, mas ele é pequenininho, né? E aí na Copa do Mundo tem muito zagueiro grande. Então talvez ele de fato seja mais útil, com um pouco mais de velocidade, pisando ali na entrada da área. Um excelente sinal. Então, assim,
cômputo geral, né, eu acho que dessa data FIFA. O Brasil ainda tem problemas, tem muitos problemas de lateral, as laterais são incógnitas, a zaga ainda é uma questão a se acertar, o meio de campo do Brasil, ele tem alguns nomes definidos, só que principalmente quem que vai entrar se eles não estiverem bem, ou se eles tiverem que sair, né? Então, os titulares Casemiro e Bruno Guimarães, beleza, mas e o resto? E os suplentes? Uma grande incógnita. E o ataque é mais ou menos a mesma coisa. Quem é titular e será titular, Vinícius, Rafinha, Escambau, não tá fazendo tudo isso. Então a gente precisa focar muito também em quem que vai entrar no jogo, porque talvez a gente precise que mudem o jogo no segundo tempo. Tem muitas peças que eu acho que podem mudar, por exemplo, Paquetá vai ou não vai para a Copa? Não sabemos ainda. E o Neymar? O Neymar vai para a Copa? Não sabemos também. Então, assim, isso tudo o Ancelotti vai ter que definir nesse próximo mês e meio. Diz ele que tem só umas 2 ou 3 vagas em aberto, e o resto ele já definiu. Não sei quais são, não sei quais são, mas eu chutaria que é uma vaga ali disputada por, ou duas, né? Disputada por Paquetá, Danilo, até o Neymar. São ali talvez vagas de meio de campo, barra ataque, barra volância, que não estejam muito bem definidas. Porque tem vários outros nomes que eu acho que ele vai levar. E na zaga e nas laterais, mesmo que não sejam as ideais, é que não tem outras. Então vão ser essas mesmas, ele não vai perder muito tempo pensando nisso. Acho que vai seguir um pouco essa linha. De maneira geral, foi uma data FIFA que eu acho muito positiva, porque a gente teve confrontos difíceis, o Brasil se comportou mais ou menos e também se desenhou muitos caminhos de melhora. É visível onde o Brasil tem que melhorar e onde o Brasil tá ok. Então, pensando que é um amistoso não vale nada, valeu. Cômputo geral é ok, temos muito a melhorar e quem sabe daqui aí a 2 meses estaremos numa situação melhor para de fato ser competitivos e ganhar essa Copa. Minha projeção, eu ainda vou fazer depois, né, mais perto da Copa, fazer tier list, o escambau. Cara, o Brasil é uma segunda prateleira, né? Eu acho que acima do Brasil, claramente, você tem a França, você tem a Espanha, e aí, meu irmão, aí já vira briga de foice no escuro. Portugal, Inglaterra, Alemanha, Brasil, Argentina, pra mim é foice no escuro. Então, cara, tem chance. Dependendo de qual lado caírem as seleções, pode cair uma Espanha e França numa semifinal. E aí o Brasil só precisa ganhar de um deles na final, irmão. E aí jogo único, tudo pode acontecer. Então é possível. Temos que ser esperançosos porque dá pra ganhar essa Copa do Mundo. Dá pra ganhar. Tô falando que vai ser fácil, mas dá pra ganhar. Então é isso, estamos de volta aí com os nossos vídeos, depois aí da pausa também da data FIFA, né, que assim como os nossos clubes, eu também tirei uma pausinha. Mas agora vamos voltar aí com os vídeos já começando com esse resumão. Forte abraço, agradeço muito, a gente tá quase chegando aos 1000 inscritos, então espalhem aí pros amigos de vocês, que acho que faltam 12, 13 inscritos, e é uma marca muito importante pra mim, muito legal também pro canal. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.